Entre os séculos 7 e 13, a China viveu uma era de esplendor inigualável, um período em que sua cultura, arte e poder alcançaram um apogeu que ecoa até os dias de hoje. Esta foi a Idade de Ouro chinesa, uma época em que o Império do Meio não era apenas uma potência regional, mas o centro cultural e econômico do mundo conhecido. Mas como essa era extraordinária começou e o que a tornou tão especial? Para entender a ascensão da dinastia Tong, precisamos voltar um pouco no tempo. Após a queda da poderosa dinastia Han, a China mergulhou em quase 400 anos de fragmentação política e guerra civil. Um período conhecido como as dinastias do Norte e do Sul foi a dinastia Sui que, no final do século VI, conseguiu reunificar o país à força, construindo grandes projetos como o Grande Canal. No entanto, o governo Sui foi brutal e seu reinado curto. O descontentamento popular e as revoltas militares criaram o cenário perfeito para uma nova dinastia surgir das cinzas e levar a China a um novo patamar de glória. E foi exatamente o que aconteceu. Em 618, um general chamado Li Yuan, aproveitando o caos, marchou sobre a capital e fundou a dinastia Tong. Mas o verdadeiro arquiteto dessa era de ouro foi seu filho, Li Shimin, que mais tarde se tornaria o imperador Taizong. Ele foi um líder militar brilhante e um governante visionário. Taizong consolidou o império, reformou o governo, promoveu a educação e estabeleceu um código de leis que influenciaria toda a Ásia Oriental. Seu reinado, conhecido como a Era de Zhenguan, é visto como um modelo de boa governança e prosperidade. Um período de paz interna que permitiu que a cultura e a economia florescessem como nunca antes. Sob o governo Tong, a capital, Chang'an, transforma o Sei na maior e mais cosmopolita cidade do mundo. Com mais de 1 milhão de habitantes, suas ruas largas e planejadas eram um verdadeiro caldeirão de culturas. Comerciantes da Pérsia, da Arábia e da Índia caminhavam ao lado de monges budistas do Tibete e diplomatas do Japão e da Coreia. Novas músicas, danças, comidas e modas chegavam de todas as partes do mundo, sendo recebidas com entusiasmo pela elite chinesa. Em Chang'an, diferentes etnias e religiões conviviam em relativa harmonia. Havia templos budistas, igrejas nestorianas e mesquitas lado a lado. Essa abertura e diversidade criaram um ambiente cultural vibrante, onde a criatividade não tinha limites. A capital não era apenas o centro político do império, mas o coração pulsante do mundo. Esta atmosfera cosmopolita deu origem a uma das maiores explosões de criatividade artística da história da humanidade. A poesia, em particular, atingiu um nível de sofisticação e beleza que nunca mais foi igualado. Poetas como Li Baiyu, imortal da poesia do Fu, sábio da poesia, e Wang Weiyu, poeta-pintor, tornaram-se mestres da palavra, capturando em seus versos a beleza da natureza, a melancolia da passagem do tempo e as alegrias e tristezas da vida humana. A arte também floresceu. A cerâmica Tong, com suas famosas figuras de 3 cores, representando cavalos, camelos e dançarinas, tornou-se um item de luxo cobiçado em todo o mundo. A pintura de paisagens e a caligrafia também alcançaram novos patamares de expressão, refletindo a confiança e a sofisticação da época. Essa era de ouro não foi apenas cultural, mas também econômica. A dinastia Tong revitalizou a lendária Rota da Seda, garantindo a segurança das caravanas que cruzavam a Ásia Central. Seda, porcelana e chá chineses eram trocados por cavalos, especiarias, vidro e metais preciosos do Ocidente. Mas o comércio não se limitava à terra. Os portos do sul da China, como Guangzhou,
fervilhavam com navios de todo o Oceano Índico. O comércio marítimo conectou a China à Pérsia, à Índia e ao Sudeste Asiático, criando uma rede de intercâmbio global. Essa economia robusta, alimentada por um sistema fiscal eficiente e pela inovação agrícola, financiou o exército, as grandes obras públicas e o luxuoso estilo de vida da corte imperial, sustentando o esplendor da dinastia. No campo das ideias, a era Tong foi marcada por uma rica interação entre diferentes correntes de pensamento. O budismo, que havia chegado da Índia séculos antes, atingiu o auge de sua popularidade e influência. Mosteiros se tornaram centros de aprendizado, arte e poder econômico. O famoso monge Xuanzang viajou para a Índia e voltou com escrituras sagradas, sua jornada imortalizada no clássico Jornada ao Oeste. Ao mesmo tempo, o taoísmo, com sua ênfase na harmonia com a natureza e o cosmos, continuou a ser uma força espiritual importante, muitas vezes patrocinado pela própria família imperial. E o confucionismo, com seu foco na ética, na ordem social e na boa governança, permaneceu como a base do sistema educacional e administrativo do império. Essas três filosofias, longe de se excluírem, muitas vezes se misturavam, moldando a visão de mundo e os valores da sociedade. Tong. Mas, como todas as grandes eras, a da dinastia Tong também teve seu fim. O ponto de virada foi a devastadora rebelião de An Lushan, em meados do século VIII. An Lushan era um general de origem estrangeira que acumulou um poder militar imenso e se rebelou contra o trono. A guerra civil que se seguiu durou quase uma década, enfraqueceu fatalmente o governo central e devastou o norte da China. Embora a dinastia tenha sobrevivido por mais um século e meio, ela nunca mais recuperou seu poder e prestígio. O controle sobre as províncias foi perdido, a economia entrou em colapso e o império se tornou vulnerável a novas revoltas e invasões. Apesar da queda, o legado da dinastia Tong foi imenso e duradouro. A dinastia seguinte, a Song, herdou e construiu sobre as bases culturais e tecnológicas estabelecidas pelos Tong a invenção da impressão. Em bloco durante a era Tong, por exemplo, explodiu na dinastia Song, popularizando o conhecimento. A poesia, a arte e a filosofia Tong continuaram a ser estudadas e reverenciadas por todas as gerações seguintes. Mais do que isso, a dinastia Tong definiu uma identidade cultural. Foi durante essa época que o termo povo de Tong se tornou um sinônimo para povo chinês em muitas partes da Ásia. A era Tong foi um período de confiança, abertura e inovação sem precedentes. Foi uma época em que a China se viu como o centro do mundo. E, de muitas maneiras, ela realmente era. O legado dessa Idade de Ouro não está apenas nos museus ou nos livros de história. Ele vive na língua, na arte e no próprio conceito do que significa ser chinês até os dias de hoje. A dinastia Tong não foi apenas um capítulo da história da China. Foi o capítulo que definiu seu brilho eterno. Obrigado por assistir. Se você gostou de viajar conosco por essa fascinante era da história chinesa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações históricas. Até a próxima!